3, 4. 3, 4. E é que o sagrado se tornou hilário, acendeu em abril, se espatifou em maio. E o que é que ficou? Ficou o riso amarelo. E agora tanto faz o que é sagrado. Nada importa se isso tudo não for antes santificado. Bem no interior do meu peito deserto, tô tentando ser bem honesto, tão dizendo tudo que eu penso. Tô sabendo que eu te peço, Deus, que venha ao teu reino, bem dentro e lá fora, e a tua vontade pra sempre e agora. Pois tenho fome do pão desse dia, daquilo que é só teu. Ouça minha oração, que se fez cantiga, canção pra acordar. Se Deus aceita a cantiga, minha oração, Deus não perderá jamais. Fala galera, tô aqui no estúdio do meu parceiro Afrânio, Rec Audio Studio. Ele cedeu aqui esse espaço e eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Lá em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14, diz o seguinte: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Velho, quem escreveu essa carta aos Hebreus não sabe ao certo quem foi. Alguns teólogos acreditam que foi ou o apóstolo Paulo ou Apolo, pela maneira de escrever, pelo jeito de escrever, pela linguagem, sabe? E ele começa a falar sobre a trajetória dos antepassados deles. Essa carta foi destinada ao público judeu convertido ao cristianismo. E ele começa a falar, olha, seus antepassados não conseguiram confiar, ter fé na promessa de Deus. E aí muitos desistiram no deserto, no meio do caminho, e não alcançaram o descanso, sabe? Existe um descanso eterno pra gente, para nossas vidas. Existe um descanso que Deus preparou para nós, mas nós precisamos confiar nesse Deus, nesse sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que não quer que a gente viva o jeito que a gente está vivendo, triste, muitas vezes angustiados, pensando em desistir. E você que tem um pecado, ou está em pecado, ou tem uma angústia, ou tem uma necessidade, e fica aí pensando que Deus não liga para você, não se compadece de você,
saiba que você tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se entregou lá na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E também na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz que para nós entrarmos com ousadia no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, sabe? Cristo ele nos dá essa ousadia, essa autoridade de entrarmos na presença dele, no Santo dos Santos, porque ele é o nosso sumo sacerdote. E eu vejo muita gente desistindo muito fácil, velho, da caminhada cristã, da vida com Deus, porque não entenderam ainda o poder desse sumo sacerdote, poder de perdoar os pecados, poder de trazer nova vida. Eu lembro agora de uma história de uma chargezinha que eu assisti uma vez, de um bêbado caminhando na linha do trem. E ele caminhando nessa linha do trem, meio cambaleando, tem uma hora que o sapato dele engancha o cadarço na linha do trem. E o trem tá vindo e ele fica desesperado, ele começa a falar com Deus, fala assim: Deus, me socorra, pelo amor de Deus, não me deixe morrer, o trem tá vindo, me ajuda. E aí ele fica desesperado, o trem vai se aproximando, aí ele faz uma oração a Deus e fala o seguinte: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, nunca mais eu vou trair minha esposa, nunca mais eu bato no meu filho de maneira desnecessária, nunca mais eu vou fazer minha família sofrer, nunca mais eu vou botar um gole de bebida na minha boca. E aí quando o trem começa a vir, ele topa no sapato, ele sai rolando para fora da linha do trem, e aí ele levanta, começa a bater, tirar a sujeira do seu corpo de poeira e olha pro céu e fala bem assim: Deus, não precisa, eu já consegui me livrar sozinho, sabe? E tem muita gente que tá assim, na dificuldade, clama a Deus, ora, vai no sumo sacerdote que é Jesus, ele perdoa, muda a vida dessa pessoa, e aí do nada ele desiste, ele vira as costas para Deus, não tá nem aí para Deus e vive a vida do jeito que ele quer, sabe? O pessoal de Tessalônica, quando Paulo escreve, eles estavam começando a perder a sua fé, sabe? Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar naquela hora. E parecia que Jesus estava demorando e as pessoas da família deles estavam morrendo. E aí Paulo vai e escreve a eles, fala bem assim: olha, não fiquem angustiados, tristes por essas pessoas que estão morrendo, sabe? Porque o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele vai ressuscitar essas pessoas e vai vir nas nuvens, e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, sabe? Não fique dizendo: Jesus está demorando, acho que não vai ser nesse tempo, não vai ser nessa época, porque a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A gente tem que entender que o Senhor está muito próximo e não vamos perder tempo com bobagem, não vamos desistir por qualquer coisa. Vamos entender que nós temos um sumo sacerdote, sim, que se compadece das nossas fraquezas, mas ele quer que a gente se arrependa, peça perdão a ele e mude o nosso caminho, sabe? Porque o Senhor, ele nos ama, velho. Ele nos ama. Não fique nessa sua tristeza aí pensando que ninguém liga pra você, que ninguém tá nem aí pra você, que ninguém quer saber da sua vida, porque o texto está dizendo que você tem um sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que passou por várias coisas, mas sem pecado, e ele sabe o que você passa, sabe o que você passou, sabe o que você está passando, e ele se compadece de você, e ele quer te perdoar e te dar uma nova vida. É essa palavra que eu deixo para você, que você possa refletir, sabe? Como você tem tratado esse sumo sacerdote que te ama, que se compadece das suas fraquezas, e você possa se arrepender e se voltar para ele e viver uma nova vida nele. Deus abençoe, tamo junto, valeu! Marcelo Lima. Tô tentando ser bem honesto, tô dizendo tudo que eu penso, tô sabendo que eu te peço, Deus, que venha o teu reino, bem dentro e lá fora, e a tua vontade, pra sempre e agora, pois tenho fome do pão desse dia, daquilo que é só teu.
pra acordar. Se Deus aceitar cantiga, minha oração, Deus não perderá jamais. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Afrânio, Rec Áudio Estúdio. Arfânio Júnior. Tamo junto. De boa. Vou pegar um pendrive no carro. Só acho que tá aberto lá, né? Ou tá com a chave lá. A chave tá no portão?